Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje o nosso bate-papo é com um líder visionário que dedica mais de uma década à presidência do Sindicato Rural de Governador Valadares, Afonso Luiz Bretas. Muito obrigada. Agradeço também a você, o convite. E comigo na bancada, Carlos Albuquerque. Mais uma vez, bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem for de boa noite, boa tarde, boa madrugada, depende da hora que você for assistir a essa nossa conversa. Seja bem-vindo, Sr. Afonso Luiz Bretas. Obrigado. Seu Afonso, o sindicato completou 74 anos. Qual foi a sua contribuição? Difícil de responder. A gente sempre acha que fez pouco, né? Porque a gente sempre sonha, às vezes, com algo que de fato não dá para fazer. Eu falo assim, dentro das minhas limitações, das limitações do próprio sindicato, a gente procurou modernizar, atualizar, acompanhar as coisas de interesse da classe, que isso que é o mais importante. A pecuária, aqui que é o que predomina na nossa região, é a pecuária. O sindicato é um sindicato rural, ele tem a obrigação de representar o plantador de alface, toda a classe que seja produtor rural. Mas o que mais predomina aqui é o leite e o corte. Já teve muito mais corte do que leite. Mas se fala que quando a região está empobrecendo, ela divide, começa a ter uma fonte de receita mensal, que é o leite. E a nossa região ela é bastante difícil para tocar leite. E quando tem uma seca, aí vem a problemática toda, para as duas atividades, mas o leite é mais sensível, porque assim, tem o boi sanfona, aquele que engorda com o verde, emagrece com a seca, até que o ciclo dele se fecha, e o leite não tem isso também, dá uma queda na produção, e quando vem o verde, melhora, mas prejudica a reprodução também. Mas então a gente passou em diversas ocasiões com a depressão de leite, do preço do boi. Né? Agora, por último mesmo, nós estamos saindo de uma... até um recente momento aí, nós estávamos com o boi, que é a referência maior, com o preço do boi a 150, mais ou menos 140, e ele foi até quase R$300. E aí, em seguida, entrou numa depressão de preço. Voltou lá para 220, né? E hoje já tem boi sendo vendido a R$400. O bezerro a R$400, a roupa. É um ciclo que se faz por conta própria. Nesse período, isso traz consequência para a região, porque fatura-se menos, né? Você prejudica toda o ICM, no Senar, que tem uma arrecadação de 0,2% da produção, cai a receita do Senar violentamente, então você diminui os custos, né? Para os produtores e seus agregados, e assim vai. Hoje o boi subiu, mas não tem boi. Não tem boi. Se subiu, é lei de oferta e procura do mercado. Então a gente passa por tudo isso, né? Hoje o preço subiu, quem está pagando mais caro é o consumidor. Às vezes acha que o produtor está deitando e rolando de braçada, mas ele não tem mais boi para vender. Né? É igual ouro. O ouro é caro por quê? Porque é escasso. Né? Então, a gente sente isso dentro do sindicato, passa por tudo isso, a receita nossa cai, os produtores se afastam, não deixam de contribuir com a sua anuidade, deixam de se filiar. Né? E você vê também um exemplo do problema do leite foi a importação. A importação, nós conseguimos levar 9 mil produtores dentro de Belo Horizonte, lá no Parque da Gameleira, numa manifestação, e Minas grita pelo leite. Esse é um trabalho sindical, e a gente está dentro. Nós fizemos nossa parte, foram daqui 2 ônibus, né, com a contribuição das co-irmãs, que é a cooperativa, principalmente,
que é lá que afeta mesmo o preço. Então, é muito difícil para falar assim que o que a gente faz, ou o que fez. Nós trabalhamos para melhorar muito a educação do homem do campo. Né? As conquistas foram muitas, né? Muitas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ir falando de uma por uma, né, Carlos? Eu acho que vai ficar até mais fácil. O senhor falou da questão de ter que filiar o sindicato. Quais são os benefícios que o produtor rural tem ao se filiar ao sindicato? Isso aí é preciso conceituar muito bem. Porque, de um modo geral, quando você convida um produtor para associar, fala assim, o que o sindicato vai me dar? Eu posso aproveitar a carona para emendar depois, porque um pouquinho a gente conversou aqui, o senhor Afonso gosta muito da língua portuguesa. Né? Isso aí já encontramos um ponto em comum. Não sou bom em português não, hein? Mas apaixonado pela língua portuguesa, pelo significado das palavras. E eu acho muito interessante, a palavra sindicato, ela remete a trabalhadores, uma análise imediata, superficial. Ela remete a trabalhadores unidos, né? Trabalhadores unidos jamais será vencido, para poder lutar, para fazer reivindicações ao patrão. E o sindicato rural, a gente está falando de não necessariamente de alguém que vai reivindicar alguma coisa. E se tiver que reivindicar, é para quem? Para nós, né? Para nós mesmos. Né? Sindicato. O que nós reivindicamos são para os produtores rurais. Sim. Entendeu? Agora. Mas nem sempre essa reivindicação é para o governo de plantão, ou é? Sempre é para governo, um presidente? Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui. Por exemplo, sim. Qual que é a função do sindicato rural? Na realidade, ele é um braço político, classista, do produtor rural. Não é político partidário, vamos ficar bem claro. Diferente, classista. Então, ele tem que estar presente para defender os interesses legais do produtor rural. Por exemplo, digamos, a Câmara Municipal está fabricando lá uma lei que tem a ver com o nosso meio. Nós estaríamos antenados para ver como que essa lei vai ser redigida. Tipo aquela figurinha do WhatsApp, né? Todo de olho, hein? Certo? Como que ela vai ser redigida, porque de repente muitos que fabricam essas leis, tanto aqui como em nível estadual, federal, eles não conhecem a nossa realidade. Entendeu? Então a gente tem que fazer um ajuste de interesses. E isso é feito daqui até Brasília. E a federação não existe sem os sindicatos. E a confederação não existe sem as federações estaduais. Certo? É uma malha. Eu costumo comparar isso assim como se fosse municípios, estados e a federação. Certo? Então, agora o trabalho que se faz nesse seio é muito grande. Um exemplo rápido foi feito agora. Foi aprovada uma lei que permite ao norte de Minas fazer as barragens com menos burocracia ambiental. Não podia fazer. E a região agreste, né? Essas barragens são para reservar água de chuva. É uma coisa que, teoricamente, é favorável, ambientalmente falando. E isso não podia fazer. Certo? Agora, não vou lembrar aqui todas as vezes, mas chega no nosso sindicato praticamente toda semana uma lei ou um substituto de lei que nós trabalhamos juntos aos deputados estaduais para votar favorável ou não, ou fazer um apêndice ou suprimir alguma coisa, com orientação jurídica da federação, que tem um corpo específico para trabalhar isso aí. Nós não temos estrutura econômica para sustentar aqui alguém nesse nível. E lá em Belo Horizonte, a federação também é muito mais próxima da Assembleia do que nós. Certo? Nós temos alguns deputados alinhados com o nosso interesse, né? E é assim que funciona. Esse é o grande papel que o nosso sindicalismo faz, é defender o interesse do produtor, não é fazer política partidária. Entendeu? E o produtor que está lá embaixo,
Ele não tem noção disso. Se ele não entrar para dentro do sindicato, porque lá ele vai ouvir. Aí voltamos à pergunta da Sônia. Então, se ele entrar para dentro do sindicato, ele vai ouvir. Igual nós temos um café rural toda semana que está precisando ser remodelado. Tradicional já esse café rural, né? Já vai para 15, 18, 21, 24 anos. E está de pé. Depois da pandemia, piorou. Porque o povo deixou dispersou com medo por causa da pandemia. Nós criamos um café virtual, feito igual você está fazendo aqui. Entendeu? Aí a gente alcançava até 600 mil pessoas. Nós estamos trabalhando agora, ainda já que você está perguntando o que foi feito no meu mandato, nós pegamos o sindicato devendo e vamos deixando ele com saldo, com superávit. E com a verba para fazer uma sede nova lá dentro do sindicato. O senhor está saindo neste ano? Já começou a sede. Nessa sede, eu estou querendo dizer... Já saiu. Já saiu do mandato, já. Eu estou querendo dizer exatamente, está reservada uma sala de 17 metros quadrados para instalar os equipamentos que nós já temos para fazer. Até um podcast, se quiser. Entendeu? De vez em quando nós fazemos o café sendo transmitido ao vivo pela internet. Agora precisamos ter uma regularidade, porque... Eu prefiro o café real, né? Com certeza. Não, com certeza, porque você tem a interação. E tem o café. E tem o café. Entendeu? Então, isso aí essa é uma ideia que evoluiu depois da pandemia, no intuito de aproximar mais o produtor e torná-lo mais informado integrar as tecnologias, né? Coisa. A federação hoje, ela inclusive comprou lá agora um kit, que é uma TV, um computador e tudo, para fazer as reuniões online com os produtores. Entendeu? Todos os sindicatos receberam da federação. O nosso já está instalado, para você ter ideia. Eu já fiz uma reunião online lá. A gente já fazia as reuniões no nosso notebook. Mas agora tem uma tela desse tamanho aqui, que vê todo mundo ao vivo lá. Como é que é a tecnologia na nossa região, na área do sindicato de Governador Valadares, do sindicato rural, em termos de tecnologia? Eu só acho que já temos tecnologia, que a gente pode dizer, temos tecnologia de ponta, ou temos que avançar mais em algumas áreas? Tem tecnologia de ponta, mas isso aí não para. Tecnologia não para. A máquina de hoje está sendo superada amanhã, né? Amanhã. Eu já estive nos Estados Unidos durante 10 dias numa viagem técnica, com mais 40 colegas. Nós fomos numa exposição com dificuldade para levar era o estado leiteiro dos Estados Unidos, agora é a Califórnia, eu vou lembrar. Mas ela é considerada, é o norte dos Estados Unidos com a divisa do Canadá, eu vou lembrar, vou falar. O Madison, né? As pontes de Madison, lembra do filme? Lá naquela cidade, faz uma exposição de gado leiteiro. Pode-se considerar que é a maior exposição de gado leiteiro do mundo. Entendeu? Naquela região, inclusive, tem muita como é que fala? Produtores familiares. Você vê os filhos, as crianças, meninas de 10 anos limpando vagina de vaca na exposição. Aqui não pode, né? Aqui não pode. Então, eu tive a oportunidade de ver tecnologia lá de toda a natureza, você pensar. Os americanos são ponta, né? Em coisa. Já vi lá o robô para tirar leite. Já tem robô aqui na nossa região. Entendeu? Nós já estamos trabalhando aqui na reprodução. Tem o FIV, que é a transferência de embrião. Já se faz aqui. Isso digamos, tecnologia de ponta. Porque você não vai perder X anos para ver uma novilha nascer e ter a decepção de falar, não deu certo, não passou essa descendência genética anterior. Então isso tudo já existe aqui. Silagem já tem muita gente plantando milho com pivô, né, com irrigação, porque na nossa região, uma região que passa até 10 meses sem chover, como é que faz? Você não tem garantia. Você vai produzir leite, por exemplo, você tem que ter garantia para forrageiro o ano inteiro. E tem que ter produção e produtividade, uma alta escala e produtividade. Hoje já tem programas para
para fazer a gestão das fazendas. O Senar está plenamente envolvido nisso aí. Ele hoje tem o ATG, que é a Assistência Técnica e Gerencial. De primeiro você dava os cursos para o cara, largava ele para lá, e às vezes ele morria, não aplicava. E a fraqueza dele era na gerência, na gestão. Então o técnico fica 2 anos na fazenda do produtor com assistência gratuita. Não paga, já está pago, né? Porque nós aqui financiamos o Senar. Hoje eu estou lá no Conselho, sou presidente do Conselho Fiscal do Senar. Então a gente vê como que a coisa funciona. É um volume significativo de dinheiro que é arrecadado. E esse hoje, para você ter ideia, tem em torno de 19 mil produtores sendo atendidos pelo ATG. E já demonstrou, já frutificou em muito essa assistência técnica. E esse é que é o foco principal hoje que nós chamamos de sistema FAENG, porque envolve a FAENG, o Senar e o Instituto Antônio Ernesto de Salvo. Por sinal, o sindicato nosso foi um dos fundadores, sócio fundador do Instituto. Como faz para receber essa equipe de capacitação nas fazendas? A coisa mais fácil do mundo é só você demandar. Dentro das regras do Senar, é tudo programado, tudo com antecipação. E os cursos normais de 10 a 12 produtores, você precisa de 10 a 12 candidatos ali para fazer uma solicitação do curso. É feito através do sindicato rural. Todos. Tem que ser produtor ou pode ser funcionário para concluir os 12 aí? Pode ser, qualquer um. E os cursos é só voltado para o gado ou também tem para as mulheres dos fazendeiros, dos vaqueiros? Tem para tudo. Para tudo. São mais de 300, está beirando 400 cursos. Doce, artesanato, costura, o que mais? Na área da mulher. Tem a parte de saúde, entendeu? Saúde bucal, educação, eu vou falar sexual, mas tem um outro termo, né, para a juventude, entendeu? Carpintaria, eu não consigo falar todos. Carpintaria, inseminação artificial, casqueamento, doma, pedreiro. Esses cursos ajudam muito a impactar. Motosserra, roçadeira, cerqueiro. Esses cursos, esses treinamentos ajudam muito a impactar, né, o financeiro da fazenda, né? Porque cria outras visões que às vezes o fazendeiro não tem. Mas depende muito de cada um. Tem gente muito resistente. E às vezes, por exemplo, para gerenciar, ele fala assim, as despesas, você pega uma nota, joga na caixinha de sapato aqui, para depois contabilizar. Hoje tem os programas computadorizados para administração, por exemplo, de pecuária de leite. Ele te fala tudo. É um balanço, faz um balanço da sua fazenda através desse programa. Entendeu? E isso aí tem o GQC, que a gente chama, gerência com qualidade em campo, passa por tudo isso aí, ensina a fazer balanço, depreciação, tudo. O senhor teve uma trajetória muito sólida à frente do sindicato. Hoje, passar o sindicato para o Edberto, que é muito mais jovem, como é que o senhor vê essa nova gestão que está vindo por aí? Olha, eu não vejo dificuldade, não. Honestamente. Sinceramente, não vejo. O Edberto depende muito de origem. Nós estávamos falando agora mesmo de pessoas que desejam o cargo e não têm sustentação. Ele nasceu de fazenda, ele viveu de fazenda, ele formou em agronomia, fez 2 cursos de pós-graduação. Hoje ele é gestor da fazenda do pai dele, que ele está produzindo quase 2 mil litros de leite. O cara vive todos os problemas. Tem letra fora capacidade para entender os grandes problemas da pecuária. Está atualizado.
Hoje ele é vice-presidente da Comissão Técnica de Leite da Federação. Entendeu? Hoje a Federação tem um Conselheite. Conselheite é um programa que faz o cálculo, digamos assim, antecipado, de quanto que o leite desse mês, por exemplo, vai sair. Ele faz um preço referencial, maior preço, menor preço. Por quê? Porque antes, o leite, quando você entrega para as cooperativas, o laticínio, você só vai saber quanto que você vai receber no dia do pagamento. É como dizer, um voo escuro. E aí esse conselheite, ele foi feito para essa orientação. Anteriormente, eu falo que a gente tem muita história para contar. Em Coronel Pacheco tinha uma fazenda, modelo. Foi criado pela Embrapa. Qual a finalidade? Era uma fazenda tipo modelo mais comum que tinha no Brasil. Principalmente em Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do Brasil. Essa fazenda ela tinha todo um processo de cálculo. Ela fazia mais ou menos grosseiramente o papel do conselheite hoje. Mas ela deixou de existir, liberou que o leite era tabelado e tal, aquele troço todo. Aí liberou o preço do leite e a coisa desandou e para nós ficamos no ar. Hoje nós temos um conselheite como referência. Continuamos recebendo leite do mesmo jeito que eu falei. Você vai saber o preço real no dia do seu pagamento. Cada laticínio tem um preço, o cooperativo tem um preço. Mas tudo isso você vê que é uma evolução vagarosa, como é que fala assim, ansiosa, sofrida. Seu Afonso, Sindicato Rural de Governador Valadares tem produtores de ovos entre os filiados? Aqui na região nós temos produção de ovos? Em escala eu não tenho conhecimento. Porque eu, como leigo no assunto, como consumidor apenas, tem hora que eu tenho dificuldade em entender por que um dia o preço do ovo está R$ 12,99 e depois no dia seguinte está R$ 7,99, no dia seguinte está R$ 12,99 de novo. É dia sim, dia não. Mas eu comecei a tentar decorar o dia que está 8, mas eu erro. Chega lá, está 12. E eu também não sei, honestamente, continuamos falando da verdade, honestamente eu não sei te falar. Por quê? Não é um mercado de tradição nossa aqui. Pois é, isso é. Entendeu? Por isso que eu perguntei se tínhamos. Outro dia eu li, não guardo todos os números. Tem granja aí produzindo 1 milhão e tanto de ovos, ou coisa similar, por dia. É uma indústria um negócio desse. Nós temos que estudar para entender o preço do ovo. Tem, lá no sul de Minas tem. Não dá para entender. Eu até, digamos assim, o que afeta? Vamos especular. O que afeta uma produção de ovos? Produção de milho? Milho, soja. Aí nós vamos depender lá da Bolsa de Chicago. Você entendeu o que eu estou falando? Então é complexo. Não precisa pensar que a gente está nadando num mar de rosas. Não existe. Meu pai fala que não tem céu baixo. Não existe céu baixo, né? O céu é muito alto e é difícil de alcançar. Senhor Afonso, passa essa dificuldade toda. O senhor falou da construção da nova sede do Sindicato Rural. O senhor deu o pontapé nessa obra, né? Ela já começou, né? Quanto tempo de mandato no sindicato? 15 anos. 15 anos? Mandatos. Ah, são 15 anos, porque são 3 anos cada mandato, só vem de 5 mandatos consecutivos? Rapaz. Muita coragem. Muita coragem. Vou falar outra coisa. Muita coragem. A construção. A construção é o seguinte, a gente, ao longo do tempo, né, nós conseguimos algum recurso, fizemos uma demanda também de emenda parlamentar, não conseguimos, por causa da política. E aí conseguimos uma área lá, em parceria com a União Ruralista, e começamos. Mas era para ter começado um pouco antes da exposição. Iríamos começar logo uns
30 dias antes da exposição, parou. Com medo de dar interferência na exposição, porque como é que ia fazer? Tá. Era difícil. Paramos. Aí já a base está pronta e dali para frente é coisa rápida. Mas nesse intervalo já aconteceu a eleição, se tiver que ser terminada, vai ser terminada na administração do Beto. O senhor falou da área da exposição, me fez lembrar que há pouco tempo a Expoagro vendeu parte, né, de sua área. Aquele valor que foi vendido ficou parte no sindicato ou ficou todo na Expoagro? E o que está sendo feito com aquele valor que deu entrada no caixa? Olha, eu posso falar só pelo sindicato, pela União não posso falar nada. Eu sei que nós não tivemos participação naquilo, porque apesar daquele terreno ter sido do sindicato, você vai ver, não sei se é na nossa revista, mas tem um documentário que a gente mostra todo o histórico. Não sei se você tem ele. Tem. Aquela área foi do sindicato. Aí resolveram fazer duas entidades com receio político de perder a área e tal. Então criou-se a União Ruralista. Entendeu? Mas o domínio lá hoje é da União Ruralista, não é do sindicato. Tem parceria, tem tudo, mas como diz, quem tem as rédeas da União do parque é a União. As melhorias, então, todas é da União Ruralista. Essa sede nossa vai ser um comodato por X anos. Tá. Entendeu? Porque ou de um jeito ou de outro você constrói dentro do parque, a obra é do parque. Não é? Se eu fizer um galinheiro no seu quintal lá, a obra é sua, não é minha. A menos que um comodato para durar tantos anos de uso, tal. É o que nós vamos fazer com a União. Mas ali, como diz o outro, os objetivos são os mesmos. É o produtor rural, que é o foco. Né? Cada um promove de um jeito. Por exemplo, a União ela está mais na promoção comercial, né? Evento, divulgação, tem o concurso leiteiro, que é muito interessante. Já houve época aí de ter muita granja aqui na região, granja de porco, de frango, né? Mas a evolução das coisas, né? O senhor com certeza tem uma expectativa na construção da obra, né? Apesar de já conhecer todo o projeto. A gestação foi minha. Só viu o filho nascer agora, né? Aí a gente tem expectativa, né? Seria um marco da minha passagem lá. Porque nós estamos numa sala lá emprestada da União. Agradecemos muito porque isso nos facilitou a finança. Nós alugamos nosso imóvel no centro e ficamos lá. Mas deixa muito a desejar para atender o produtor rural. E lá, o Rio também, de vez em quando, vai lá e faz uma bagunça, né? Entendeu? Eu mesmo entrei de barco lá para salvar equipamento, com água na cintura. Eu e mais um companheiro lá. Você vê aquilo, é horroroso. E mesmo assim você não deixa de perder, porque te pega de surpresa uma mesa que vai embora. Mas já que o filho é do senhor, por que o senhor deixou tanto para o final do mandato? Aprendeu com os prefeitos? Não posso falar. Não é porque eu quis, não. Foram circunstâncias que aconteceram que me impediram de fazer. Por exemplo, se eu tivesse começado ela como a própria diretoria da União tinha permitido começar, já estava tudo, os empreiteiros, tudo lá. Né? Se tivesse começado, eu entregava antes de terminar o mandato. Entendeu? Mas foi para deixar para nova gestão finalizar? Não foi. Hoje, a pedido da União Ruralista, pediu que desse uma parada, não que esteja nos impedindo, é uma parada circunstancial. Entendeu? Logo em seguida, quem ficar definido vai recomeçar tudo de novo. Entendeu, né, Cássio? Entendi. Afonso, vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa, de repente a gente volta para cá.
Onde você quiser. O mundo da pecuária, da agricultura brasileira sempre foi um mundo muito masculino, né? Muito dos homens. A figura do homem com o chapéu, com a fivela lá no cinto, né? Dando as coordenadas lá na fazenda e tal. As mulheres chegaram nessa área aí, como é que elas estão? Eu vou como é que fala? Desmentir você. Desminta-me. As mulheres toda a vida participaram. Eu, pelo menos, posso falar que a minha mãe participou. À frente mesmo, assim? Meu pai ia para uma fazenda, ela tomava conta de outros. Aí, pegava o carrinho dela e ia lá. Dava ordem para os peões e tal. Eles obedeciam. Então nós temos uma visão equivocada, vamos dizer assim, desse mundo. Eu vou usar atenuar. Sim. O machismo sempre existiu e existe ainda. A gente tem que admitir. Não é? Mas alguns produtores tiveram suas parceiras ativamente no seu negócio. Ou de uma maneira ou de outra, porque no campo, eu nasci em fazenda e vivi, me criei em fazenda. Eu tirei leite, toquei boi na estrada, entendeu? E essas coisas todas de fazer, tratar de porco, tratar de galinha, ir lá irrigar a horta, colher os ovos, debulhar o milho para tratar dos bichos. Quem que faz esse trabalho de modo geral nas fazendas? São as mulheres. E não está ajudando? Com certeza. Né? Vai cuidar da casa, normalmente não tem empregada. Se criar os filhos, tudo fica por conta da mulher. Você está entendendo? Na hora que mata um porco lá, mata um porco para você ver o trabalho que dá. Eu falo porque eu acompanhei com minha mãe. Minha mãe ficava um dia inteiro com aquilo. Ainda sobrava um pouco pro dia seguinte. Depois que o porco estava gordo, você estava todo dia. Então, essa é a minha visão. Agora acontece o seguinte, hoje a mulher se emancipou muito mais do que no tempo da minha mãe. Né? Ela tinha liberdade, de certa forma, restrita. Né? Tem coisas que a mulher não podia fazer. Né? Achava que estava mandando homem, essas coisas. Sim. Tomar as decisões mesmo. Decisão mesmo. Então, por exemplo, o exemplo que eu tive em casa, assim, meu pai se entendia muito bem com minha mãe. Eu acho até que a minha mãe tinha mais visão comercial das coisas do que meu pai. Ele sabia disso. E ele não fazia nada sem eu vi-la. Entendeu? Então eu acho assim, eles deram certo. Quando meu pai comprou o primeiro pedaço de terra, a minha mãe tinha 20% e meu pai tinha os outros 70%. Ela tirou o quê? Com costura, o requeijão que vendia, os ovos, que eu cansei de entregar. Entendeu? E isso é a vida no campo. Inicialmente era assim, hoje não, tem carrão, tem internet, tem telefone, né? Você tem todo conforto em casa. O cavalo foi trocado pela moto. Pela moto. Era luz de lamparina e lampião hoje. Ninguém fica sem energia elétrica. Né? Então, nós, na minha administração, a primeira mulher que foi colocada na diretoria do sindicato foi comigo. A segunda também, que é a Melissa. Foi a Maria de Lourdes e a Melissa. Hoje tem uma outra lá, deixa eu lembrar o nome agora. É disso que eu estou falando. Mulheres na diretoria. Chega lá. Eu estou fazendo essa volta para vocês verem como que é demorada a evolução. Né? Então, hoje eu tenho 2 mulheres lá. Em Minas Gerais, muitos sindicatos são presididos por mulheres. Entendeu? E nós já temos um grupo, que tem a FAENG, que tem uma superintendência só para lidar com a FAENG, mulher e jovem. Nós já temos um grupo, digamos assim, cadastrado lá no FAENG Mulher. Está faltando nós integrarmos nos jovens. Ainda não tem um grupo de jovens. Entendeu? Então nós já temos digamos assim, as pioneiras nesse grupo. O senhor falou um assunto muito interessante, me suscitou outra pergunta aqui agora. Você falou nos jovens. Antigamente já era uma coisa quase certa. O filho do fazendeiro seria fazendeiro também. Herdar a fazenda, aprender tudo com o pai.
Hoje como é que está isso, hein? Os meninos estão querendo ficar no campo, aprender as técnicas, ou eles estão querendo Eu não sei rachar se no capinado, não sei se como a bem gente assim, diria? não. Eu vou contar a tradição anterior era de que fazenda era um negócio ruim, você ficava sem energia, é tudo ruim demais. Eu costumo falar, o campo, em qualquer lugar do mundo, é o último lugar da sociedade de conforto. Aqui mesmo, a estrada é ruim, a energia falta, demora para ser. A internet é a última que chega, a saúde nem se fala, as escolas pioraram. Entendeu? Fora o conceito, né? Porque hoje você ainda tem um conceito aí que nós somos fascistas. E mais alguma coisa. Né? O campo. Então, eu estou fazendo essa avaliação para dizer o seguinte, os pais falavam assim, ó, vai estudar. A maioria que podia pagar os estudos para o filho ia embora. Eu fui embora, meu irmão foi embora. Entendeu? Eu voltei por vocação. Tentou sair, vamos dizer assim. Não, eu trabalhei 8 anos na minha profissão. Trabalhei 8 anos na minha profissão. Estava bem na minha profissão. Dei aula na universidade, fiz pós-graduação de área econômica, estava quase formando em inglês. Aí fiz minha volta, vou ver, igual meu pai falava, depois, se você quiser puxar peito de vaca, vocês vêm puxar peito de vaca. Entendeu? E a pecuária tem piorado muito. Aqui na nossa região, o médio e o doce empobreceu demais. O que causou esse empobrecimento? O clima? Olha, são muitos fatores. Vamos completar o raciocínio? Sim. Lucas. Hoje acho que nós estamos tentando caminhar um caminho inverso. Entendeu? Por quê? Você tem mais conforto nas fazendas, é um patrimônio imenso que está ali. Você vai montar um patrimônio imenso da fazenda com diploma, ganhando salário mensal, por melhor que seja, como faz? Aí você deixa para lá. Não é para fazer. Se a pessoa tiver vocação, volta, mas ele volta com mais instrução. Ele vai ter mais qualidade de vida, mais conforto, mais tudo. E o que não tiver, ele tem que fabricar. Mas tem tecnologia. Hoje você anda um carro. O carro era poucos tinham carro. Meu pai ia de bicicleta para fazenda, 50 quilômetros. Ele começou do nada, do muque. Apesar do sobrenome ser rico, mas não herdou nada disso. Você está entendendo? Então, a história tem que ser contada do jeito que ela é. É a minha visão. Né? Principalmente que o produtor rural, de modo geral, ele não é comerciante, ele é produtor rural. Ele da porteira para fora não saca nada, nem para comprar, nem para vender. Nada, entre aspas, né? nem tão nada, né? Hoje você tem mais informação também. Porque você pega esse danadinho do celular aqui, todo mundo tem isso na roça. Os peões têm isso aqui. Então, você só fica desinformado se quiser. Mas tem muita gente que não sabe pegar notícia aqui também, não. Então, cai facilmente nas fake news. É preciso analisar com muita, como é que fala? Detalhe. Mas hoje, por exemplo, o Edilberto mesmo, ele é agrônomo. Ele está ficando na fazenda. Edilberto é o novo presidente do sindicato. Ele está sucedendo o pai dele. O pai dele em vida. Eu sucedi meu pai com ele em vida. Ele, digamos assim, meu pai semi-analfabeto, que tinha 3º ano primário, eu acho que ele fez uma abertura que a maioria dos fazendeiros não tiveram coragem de fazer. Tiveram visão, né? Sr. Afonso, como é que é a consciência ambiental dos nossos produtores rurais aqui da região leste de Minas, do Vale do Rio Doce? O senhor acabou de citar a questão das barragens, que demorou para aprovar, para que pudesse ser feito. Mas não vou deixar depois voltar na pobreza. Eu falei que há diversos fatores. Sim. Eu acho que a consciência ambiental, eu comecei a... Vou ter que voltar lá atrás um pouquinho. Pode voltar à vontade. O João Marques, Sim. Ele me convidou para passar na chapa dele, fazer, falou, não vou querer não. Eu já tinha sido tesoureiro do sindicato em 82 e tal.
tinha participado lá numa chapa, lá na cooperativa, perder por 3 votos e tal. E aí eu falei, não, eu te ajudo. Nesse negócio do eu te ajudo, eu embarquei nas questões de meio ambiente. Entendeu? E aí acabei montando uma palestra da ocupação do Vale do Rio Doce, desde a descoberta até os dias da época, né? E o que mais? Aí hoje eu represento a federação nas questões ambientais na Supra-Leste. Agora mesmo eu vim do CODEMA, eu sou suplente do... Fiz a pergunta para a pessoa certa, então. Aí, pois é, eu estou falando tudo isso aí para você ver como é que é a nossa participação. Aí, eu sei que foi uma luta imensa logo no início, porque a filosofia de ecologia, ela é muito recente. Essa consciência, né, vamos falar assim, o termo mais adequado seria consciência ecológica, ela é recente. Porque nós acordamos e estamos destruindo o planeta. Mas tem muito xiita desse negócio, muitos interesses econômicos. O Brasil mesmo tem sido perseguido com isso. Esse negócio da Amazônia, que é isso que nós estamos desmatando, uma conversa fiada. Entendeu? Agora, voltando aqui para o Vale do Rio Doce, o sistema de exploração aqui foi muito predatório. Entendeu? Predatório. Mas isso é desde a ocupação. Nessa palestra é bem explicado, tá? Dom João VI pediu que dizimasse os índios. Mandou matar os indígenas. Mandou matar os indígenas e cortar as matas das margens do rio para poder fugir da malária, da febre amarela e dos próprios índios. Porque ficava na borda do rio, se andava no rio e metia flechada. Meu bisavô comercializou sal e querosene no Vale do Rio Doce, na canoa. Essa história que você viu a Aruf contar. Certo? Então, o clima tropical entrou o colonial, que todo mundo fala colonial. Colonial, um capim originado da África. E ele é invasor violento. Eu cansei de andar atrás do meu pai, a cavalo, no meio do colonial, você só via o colonial mexer lá na frente. Tampava o cavaleiro e tudo. Hoje você não conta mais colonial aqui desse jeito. Porque o colonial é exigente, ele tem a terra fértil e umidade. Até aí você bota fogo, aí a chuva vem e lava um pouco. Se você fizer uma conta, nós estamos de ocupação, vamos botar aqui 1880, 1890. Quantos anos tem até hoje? Aqui, na nossa região. Faz a conta para você ver. Vamos botar 1900. Nós estamos em 2000, 100 anos. 124 com mais 20. 144 anos que nós exploramos de que maneira? Palito de fósforo e pé de boi. Palito de fósforo e pé de boi. Como é que você repõe a adubação na terra dessa, um morro desse? Nós só tiramos e não reproduzimos nada. Anda de avião, aí que você vai ver o estrago. É a consciência. Mas os produtores rurais já têm essa consciência. Todos, eu acho que a unanimidade. A maioria tem. Agora eu te pergunto o seguinte. Quem é que veio aqui para falar que para nós não explorarmos a terra desse jeito? Que ia dar isso? Me explica. Não tinha essa informação. Aí fala assim, foi o produtor que fez isso, fez aquilo. Mas como? Era assim. Não havia essa informação. Os caras vinham para aqui, vinham com a cara e a coragem. Eu não sei como que o meu bisavô chegou aqui na Barra do Coieté. Porque o meu pai tocou boi de Mariana aqui e falou que nem nos Minas ele passava numa trilha no meio da mata. E os rios eram assaltados com canoa. Pô, meu avô teve 14 ataques de malária. Não morreu porque o bicho era forte. É muito fácil compreender isso que o senhor está dizendo. Se a gente dá um exemplo prosaico. Protetor solar. Minha geração, até meus 20 anos, a gente não dava valor para isso. Como é que eu tô? A gente não dava valor para isso. Quer dizer, hoje também eu me olho e falo, nossa, se eu soubesse da informação 10 anos antes, você estaria melhor. Mas é verdade, a falta da informação. Então, informação, ninguém tinha consciência. Isso foi no mundo inteiro assim. Lá nas Filipinas, aquelas bandas ainda, estão lá desmatando ainda.
E a gente vê que ainda não tem, né? Porque o homem é predador. O homem ele quer tudo só para ele, imediato. E o capitalismo tem duas facetas, né? Porque o capitalismo ele trouxe uma evolução para a humanidade violenta. Sem dúvida. Agora você pega o capitalismo, não, isso não vale nada, não. Ele precisa ser domesticado. Ele precisa ser domesticado. A análise tem que ser dialética, né? Exato. Tem os problemas. Comigo? Sem dúvida. Então, eu gosto de ler sobre economia, de ler tudo, a gente tem que ler, saber das coisas. Né? Não adianta. Hoje você tem em torno de 80% do capital do mundo estão na mão de menos de 2% da população. Concentração de renda. Concentração de renda. Mas outro dia alguém falou assim, você pega esse capital, divide para a humanidade. Agora você vai ficar com R$1 e R$1. Daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. Porque tem os empreendedores, tem aquele que nasce para economizar, para construir, para edificar, para querer melhorar. É esse povo que arrasta o mundo para o progresso. Você não consegue as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, nós precisamos de educação. Porque, por exemplo, eu considero 3 países super evoluídos. Noruega, Suécia e Suíça. As crianças na Noruega e na Suíça, eu tenho uma amiga que a filha está morando lá. Solta a criança com a pastinha nem na rua, ele vai para a escola sozinho. Todo mundo é responsável por aquela criança. Engraçado que parece ser um resgate ancestral dos indígenas, né? Porque os indígenas são assim, os filhos dos indígenas eles são coletivos, são filhos de todo coletividade. Mundo. Interessante isso. Entendeu? Eu vi não sei se vocês estão desviando a coisa. Mas o desvio está bom. Não, eu vi agora recente uma escultura. Não sei se é na Noruega, eu devia ter guardado, mas super interessante. Uma mulher de calcinha, a escultura, abaixada, e como é que chama esse pau de coisa? Aquele cabinho para conduzir o celular? Pau de selfie. Pau de selfie. Ela com o pau de selfie por baixo das pernas, filmando o traseiro dela. Aí depois vem a explicação. O que o artista quis dizer? Se você parar para pensar, você vai ver. O que ele fez? Ele sintetizou naquela escultura todo o comportamento atual. Nossa, sem dúvida. Todo o comportamento atual. Hoje todo mundo vai para a internet. Né? Mostra seio, mostra bunda, mostra tudo. Entendeu? Aquela ânsia de se projetar com um egoísmo muito grande. Isso aí faz um mal tremendo para a sociedade, eu acho. Entendeu? Né? Um mal tremendo para a sociedade. Porque, um exemplo, você passa numa rua. Eu vi um galho de árvore caído lá perto da minha casa. Todo mundo corta a volta. A mulher é capaz de parar lá e tirar aquele galho de árvore. Uma pedra. Mentira. Reclama às vezes do galho de árvore, mas não tira. Não, reclama, pega o lixo e joga lá dentro do dreno de água na rua. Eu cansei de ver a pessoa varrer o negócio e joga lá para dentro. Quer dizer, esse comportamento é que tem que mudar. Sim. Conta-se, inclusive, vamos voltar no meio ambiente. Meio ambiente. Assim, raciocinar no coletivo. Comportamento individualizado. Faça a sua parte. Se todo mundo fizesse isso, não tinha essa lixaiada danada aí. Mas só para complementar agora dessa questão ambiental, a pergunta que a gente precisa fazer. Essa onda que a gente viu de incêndios aí, um pouquinho antes de começar a chuva, o senhor pode dizer categoricamente que não tem nada a ver com os produtores rurais, nem com práticas antigas e equivocadas de manejo de pasto, por exemplo? Você quer que meu pensamento, minha visão? Sim. Alguns produtores sim, mas o resto foi tudo criminoso. Inclusive há inquéritos em relação a isso, né? Acontece muito, né, senhor Afonso, quando o pessoal... Criminoso que eu falo para prejudicar o agro. Sim. Essa política que está aí quer destruir o agro, porque o agro é a pedra no sapato deles. Aí já é uma discussão que... Mas eu digo o lado econômico. Sim.
Mas se você lê a cartilha, não sei, eu estou desviando um pouco a conversa. Aham. A cartilhinha de Gramsci, Antônio Gramsci, eu não sei pronunciar o nome italiano, lê lá a cartilha que você vai ver como que é. O dos dois lados tem as suas cartilhas, né? Porque o solo ele tem um pH ideal, né? É um pH entre 6 e 7,5. Sim. Aí vários solos, eles são neutros, um mais ácidos, outro menos ácidos. Aí o que acontece? Muito produtor, voltando lá atrás, eles não sabem o pH dos solos deles. Não sabem. Ele nem como sabe o senhor Afonso é falou, pois é. Igual o senhor Afonso falou, não procura corrigir. Aí chega na época que está tudo seco, o que eles fazem? Eles tacam o fogo, porque o que acontece? Parece que a plantação, a braquiária, ela vem com força. Mas não sabendo ele, né, que ele está prejudicando ainda mais o solo da terra dele. A maior tradição só é o seguinte: quando você põe fogo, na cinza gera o potássio. Entendeu? E aquele potássio, de imediato, ele fertiliza. Mas vai ficar deficiente de outras coisas, porque o uso da terra está indo embora. Meu irmão é de Minas, e um dia ele falou para mim, não sei se 700 toneladas por hectare vai embora. E é o risco. Por ano. E é o risco também, né, senhor Afonso, de um acidente na hora de um fogo sair do controle. Nós tivemos um caso na Ibituruna, que é uma instituição que trabalha com reflorestamento, estava trabalhando com reflorestamento, acidentalmente o fogo atingiu grandes proporções. Então, aconteceu há poucos meses. Brincadeira. Né? Eu já lidei com fogo. Gente, depois que vira incêndio é aquele fogo que você não tem domínio dele. É verdade. Então, virou incêndio, você vê estragar tudo, cerca, tudo aquilo que você não quer que queima. Perde animal, mata gente. Lá na minha região, o cara deu bobeira e entrou, fugindo do fogo, ele entrou numa moita de arranha-gato. Você nem sabe o que é isso, né? Sei, sou de Moimirim. Então, morava perto de uma mata. Ele não conseguiu fugir do fogo, ele ficou agarrado na moita de coisa. Arranha-gato, quando eu ia correr da dona Lurdinha no quintal, que ela estava com a vara de aça-peixe na mão, eu ia pro meio dos arranha-gatos. Saía do aça-peixe e caiu no arranha-gato. Aquele é terrível. Rasga a roupa, nada passa por aquilo. O boi que sai fora, o cavalo sai fora, tudo. O arranha-gato tem uma serrilha, né? Já apanhou de vara de aça-peixe? Já. Mas de cabo de vassoura já. Era tentar demais. Mas vamos voltar na pobreza. Então, para se fechar, a gente vai fazendo isso. Nós ficamos com a fazenda 50, 70 anos. Imagina, nós gastamos 70 anos. E meu pai era avesso a fogo, eu também, tudo. Mas mesmo assim, você não tem mais a produtividade da terra. Entendeu? E quem põe fogo e que não tem uma terra adequada, uma topografia muito íngreme, aí piora mais ainda. Aí depois não tem retorno. Como que o fazendeiro tirou o dinheiro dali? Ele comeu, bebeu, vestiu, tratou, criou a família, educou os filhos, construiu uma casa para morar e tal. E aí? Como é que ele vai fazer? Para colocar isso para produzir, sobreviver e reconstruir. Nós fizemos aí um trabalho, um calhamaço assim, para ver se conseguia um financiamento internacional através de ONG, essas coisas todas que para recuperar nossos morros. Entendeu? Agora, por último, o João Marcos nós estive com ele lá na vice-presidência da República, né? Conversando com o Alckmin. E para falar de leite, falar de alguns problemas aqui da região, alguma coisa de interesse mesmo do leite, e levamos esse estudo para lá. Que desse uma olhada e tal. O que você acha? Você acha que vai acontecer alguma coisa? É difícil, né? Difícil imaginar. Pois o fundamental não está acontecendo.
não dá voto. E vai ficando. Aí você tem um produtor, você passa numa fazenda, eu aprendi a fazer essa análise. Você passa numa fazenda, você sabe em que estado que está a situação econômica do produtor. As porteiras caindo, curral todo remendado de qualquer maneira, a casa de curral tem telha quebrada para todo lado, cerca toda dilacerada, pasto sujo. Fragmentação das terras. Alimentação. Fragmentação das terras. Hoje, o sujeito fica todo feliz da vez, eu vou comprar um sítio para mim. Rapaz, você pega aí 10 alqueires de terra, se o cara não for lá para dentro da terra e bolar alguma coisa mais moderninha, no muque ele não sobrevive, não. Você para tirar um salário, 2, limpo, falar assim, isso aqui está me rendendo X. Tem que ser alguma coisa tecnificada, uma hidroponia, peixe, entendeu? Para pouco espaço. Agora, se você for olhar esse alqueire de terra, por exemplo, no Japão, o cara fica milionário. O país do primeiro mundo tem poder aquisitivo, eles têm domínio de agricultura, né? Trabalham, né? Precisa trabalhar também, né? Beber cachaça só, não. Então, é umas coisas assim básicas, eu acho até que a gente está criticando, mas não é uma realidade. A baixa assistência ninguém técnica produz também. riqueza sem trabalho, né? Tem que ter muito trabalho. Só Afonso, uma questão técnica também, voltando à questão do senhor gosta muito das palavras. O que a gente pode classificar de agronegócio? Porque quando a gente fala a palavra agronegócio, inicialmente engloba tudo, né? Como o senhor falou, plantador de alface e tal. Mas o que é considerado agronegócio de verdade? Tem um limite de valores, assim, um paradigma, um parâmetro? Não. Agronegócio é tudo. Tudo mesmo. É tudo. Tudo que você pensar é agronegócio. Por exemplo, fábrica de tratores está voltada para o agronegócio. A exportação é agronegócio. Os defensivos é agronegócio. Cultivo de grãos. Cultivo de grãos, milho, soja, algodão. Produção de fruta. A nossa vocação aqui é para pecuária mesmo. É agronegócio. Sim. Agronegócio, faz parte do agronegócio. Sem dúvida. Você está entendendo? Às vezes a pessoa acha que, igual fala, agronegócio está bombando. Tem sustentado no Brasil, tem muitos anos na balança comercial. Mas o peso maior é da soja, é do milho. Você está entendendo? Principalmente da soja. O que o senhor acha dessa crítica que se faz, essas plantações de soja que são exportadas para a China, por exemplo, que muita gente, muito especialista até, às vezes não, todas as críticas que eu li não tinham conotação política, no sentido partidário, como o senhor gosta de dizer, mas é uma crítica técnica mesmo, de que nós estamos dando muito espaço, por exemplo, para o cultivo da soja, quando a gente poderia plantar alimentos para o consumo interno. Como é que o senhor vê isso? Você quer que eu te falar uma coisa? A minha percepção. Perde alimento interno dentro do Brasil. Nós somos autossuficientes. Produzimos o suficiente? A pandemia foi uma prova. Nós somos autossuficientes. Isso é um discurso, isso é retórica. Sim. Isso é retórica. O óleo que você come aí na comida é soja. Agora é o excedente que vai para o exterior. Virou um negócio, plantar soja para exportar. Porque nós temos todas as condições do planeta para estar nesse negócio. Não é? Você consegue fazer 2 safras no ano, a safrinha. O dia que eu vi uma máquina lá em São Paulo, aquela feira nossa, estou ficando velho mesmo. Tá nada, tá lembrando todas as histórias. Uma feira de equipamentos tem lá. Sim. Uma feira da América Latina. Eu vi uma máquina, na época, já deve ter, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, por aí. Eu por ser engenheiro mecânico, eu sou apaixonado por máquina. Então, eu fico sempre de olho para ter uma noção das coisas. Aí, tem uma colhedeira, acho que ela
de soja. Colhia, se eu não falo a memória, 23 linhas uma vez. Juntando a máquina que aciona aquela frente, dava 2,5 milhões, por aí. Ela colhia 54 hectares por hora. Aí eu fiquei pensando, pô, pra que essa velocidade toda e tal? Atrás dela vem outra máquina plantando. Aquilo ali para você otimizar principalmente o solo, o capital que está envolvido na terra, que é o maior patrimônio, está na terra. Não é nas máquinas, é na terra. Você está entendendo? Aí vem o capitalismo, que a gente fala, para você ver como são as coisas, mas isso é que gera riqueza. A velocidade, a tecnologia, essas máquinas têm toda a informática lá dentro, e ela já te fala a produtividade por hectare, informa por GPS, ela informa para a máquina que vem atrás e vai distribuir o adubo de acordo com a necessidade de cada hectare que está no GPS pedindo. Pô, isso é eficiência. Você está entendendo? Então é isso, é tecnologia, é isso que tornou o Brasil um grande produtor, porque nós temos clima para isso. Né? Nós temos clima para isso. É isso que tem que ser aproveitado no Brasil. Quer dizer, foi em 29, 30 o Brasil quebrou. 70% da exportação era café. Café, cacau. Então o Brasil, por causa da quebra da Bolsa de Nova York, quebrou. Quebrou literalmente. Nós tivemos que queimar café para diminuir a oferta do café para o preço subir. O café, para quem não sabe, é um produto inelástico. Quem sabe o que é isso? Inelástico? Inelástico. Você pode dar café de graça. Se você toma 5 xicrinhas por dia, você vai continuar tomando 5 xicrinhas. Então, você tem que diminuir o café no mercado para o preço subir. Olha para você ver. É verdade. Tá vendo? Aí todo mundo ficava encabulado. Nessa época, eu lembro que tinha gente... Deu para alcançar alguma coisa, falando sobre incinerar café, montanhas de café. Entendeu? E o Brasil era movido a café, né? Os barões do café, ferrovia do café, esse troço todo. Aí Getúlio decidiu a política econômica do país industrializar. Porque viu que nós tomamos uma cacetada danada porque estava agarrado só em matérias de produtos primários e produto industrializado. Aí que nasceu o CSN, começou o desenvolvimento industrial do Brasil. Depois chegamos a um auge no período de Juscelino e pós-Juscelino. Depois também na Revolução, no período militar, houve uma evolução fantástica, né? Fabricando locomotiva, vagões, navios e tudo mais. Aí era o PIB maior do Brasil, estava na indústria. Até que apareceu o agronegócio. O agronegócio nasceu com a Embrapa a pedido do Geisel. O Paulinelli tinha sido secretário de Agricultura em Minas Gerais e solicitou a ele que desse um empurrão no Ministério da Agricultura. Foi quando ele botou um bando de técnicos no mundo para se atualizar, criou a Embrapa para pesquisar e adaptou, digamos, as culturas ao nosso clima e solo. E, né, fabricamos uma soja, criamos uma soja capaz de ser produzida no Cerrado. Aí isso que criou um milagre. E Juscelino já tinha plano de ocupar o Cerrado para desenvolvimento agrícola. Ele tinha. E Paulinelli realizou isso. Por sinal, morreu agora há pouco tempo. E Alisson Paulinelli. Então, ele foi o pai dessa agricultura que nós temos hoje. E veio, então, a globalização, né? Abriu os portões de importação. A China invadiu esse troço todo, que consegue produzir sem fundo de garantia, sem INSS,
como é que chama? CLT, né? E as empresas do mundo todo, inclusive, não só do Brasil, foram para a China produzir. Isso está trazendo, inclusive, consequências hoje para o resto da economia do mundo, os Estados Unidos, né? Para a Europa, para o Brasil. E aí o que aconteceu? A indústria deixou de ter o seu papel fundamental na economia. E se não fosse o agro, já o agro não tem jeito de substituir. Como que vai substituir o agro? Vai fazer de onde? Apesar de hoje a China está comprando terra na África, em tudo quanto é lugar. E aqui no Brasil ela já domina o modal de ferroviário para a exportação da soja. Silenciosamente. Entendeu? Então isso é uma coisa, a geopolítica violenta aí. A China querendo dominar o mundo ocidental. E no ritmo que vai aí, se o Ocidente não mudar de atitude, domina mesmo. Você está entendendo? O Brasil está nesse cenário aí, né? Nesse cenário aí. Senhor Afonso, a gente percebe que o senhor ainda tem muita energia. E eu tenho a impressão que o senhor Bota não energia, para, né? Uma conversa com ele aqui, a gente o dia inteiro. O dia inteiro, de muito conhecimento. E a gente sabe que o senhor fez bonito à frente do sindicato, né? As falas que a gente vê de todo mundo, ouve de todo mundo. E a impressão que eu tenho é que o senhor não para esse ciclo aqui, né? Eu imagino que o senhor deve abrir um novo ciclo aí para dar continuidade, a energia que eu vejo no senhor é para um homem ainda desenvolver muito trabalho, pelo menos daqui a uns 20 anos ainda está trabalhando, né? Oh, Deus te ouça. Um dia eu fui pego aí com a apêndice assim, da noite pro dia. Apêndice? Não senti dor nenhuma e tal, e doeu de manhã cedo, 10 e pouco da noite eu estava operado. Eu estou bom de novo. Mas, vamos voltar aí. Eu vou falar uma coisa aqui. A Embrapa é uma coisa até assim, não é uma coisa que anima, não é para desanimar também. Mas a Embrapa falou que até 2030 metade dos produtores rurais vai deixar o campo para cuidar de coisas mais lucrativas. Aí você fala assim, e as terras, para onde que elas vão? Com que fica? Outras empresas, corporações, gente com mais escala, Sítio, com mais chacras, tecnologia, né? Serão os empreendedores da terra. Vão mudar de mãos e de estilo. Mas, e a Embrapa fala o quê? Para mexer com atividades mais lucrativas. E eu falo que eu não esperei em 2030. Eu saí antes. Por circunstâncias diversas, para ver de família, de tudo. Entendeu? Tô trabalhando com construção. Enveredei na parte de construção. Não é minha especialidade, que eu sou engenheiro mecânico, mas é engenharia também. Não é difícil. Né? Mas, digamos assim, o meu conhecimento maior está na área dessa experiência vivida nos últimos 44 anos, foi com a área rural. Vou trazer minha filha para bater um papo com o senhor, porque ela é recém-formada em engenharia mecânica. Formou agora em janeiro, lá em Viçosa. Então ela precisa, né? Ouvir, né? Várias aulas. A experiência, né? Com certeza. Mas tem que ser mais atualizado. Eu tenho um filho que está fazendo agora. Ele foi para Belo Horizonte para fazer medicina. Mas não é a vocação dele. O dom dele é para ciências exatas. Eu falei assim, para empreender, se você for empreendedor, é melhor do que a medicina. Aí para fazer engenharia civil ou de produção. Eu estou querendo dizer o seguinte, que hoje a engenharia mecânica ela está bem subdividida. Entendendo? Você tem a robótica, tem um tanto de coisa aí que inovou na área. Não sei se eu estou tão a par da engenharia igual da área. A base, né? A base. Mas eu gosto de trabalhar. Então, engenharia é o próximo passo do senhor. A construção. Eu já estou, né, na construção. Devo terminar uma casa até dezembro, aí já termino uma casa. Eu estou aposentado já e tal, tenho outras receitas fora. Não são receitas que me folgam tanto, mas eu estou com 2 filhos, né? Eu casei com 50 anos, demorou 8 anos para nascer, perdeu 3 esse intervalo.
E o mais velho está com 19 anos, o segundo está com 17. Como dizia meu pai, agora que eles estão mamando o pai, né? Nós mamando o pai. E aí pesa, né? Até eles ficarem independentes, então a gente Com certeza. tem que trabalhar, mas independente disso eu trabalharia, porque eu gosto de... Não aguento ficar parado, não. Energia boa. Aqui, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo Tem que trabalho. marcar mais uns 3 com ele. Aham. Como é que é? Marca mais umas 3 gravações. Tá, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que o nosso papo aqui possa ser útil para mais alguém. Com certeza. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma aula, isso não é uma conversa, isso é uma aula com gente que tem tanta experiência, assim, sabe se expressar tão bem, muito bacana. E tem que marcar de novo, hein? Muito obrigado. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.